Olá! Eu me chamo Clóvis Coelho, nós do canal Comando Semente da Luz. Estamos de volta hoje, dia 19 de junho de 2026. Palestra de número 23, quando o Comando Semente da Luz traz novamente o projeto Talme para que nós possamos entendê-lo, estudá-lo. É uma oportunidade para aqueles que já trabalham com isso, já estudam com esse assunto, sobre esse assunto, aprofundarem, tirarem possíveis dúvidas, ampliarem o conhecimento, porque a gente sempre procura trazer novidades, trazer um algo a mais, um nome a mais, uma circunstância a mais. E para aqueles que ainda não entenderam, quem sabe com a nova roupagem do canal, com a nova apresentação, com as novas imagens, possa ficar mais fácil de você captar a mensagem, a ideia desse projeto que é muito importante. A ideia Talme, o projeto Talme, Morrinsoul, fãs, protogonos, compreender, abrir a sua mente para compreender algo assim tão fora do óbvio, do conhecimento imposto a nós humanos há tanto tempo. Mas para que isso funcione, vamos focar aqui na mente, no coração, pineal, chama trina, e darmos início àquela primeira etapa de meditação, respiração e ancoramento. Inspire, retenha, coloque para dentro o oxigênio e o éter, e trabalhe dentro de você com esses dois elementos e a água que já está em você. E faça disso uma incrível poção de cura, plasmagem, transmutação, realizando o Ticum, ressignificando a si mesmo, trazendo novidades aos seus RNAs mensageiros. Coloca para dentro e, ao colocar para fora, expulsa com força. Sente o diafragma e o períneo expulsando, fazendo sair de você o gás carbônico, e junto dele, nessa hora, saem elementos, painéis, energias que não pertencem mais a você. Nos habilitando todos a irmos com nossos queridos guias, amados mestres e toda a nossa enorme família estelar. Rancor, Okiná, Druxus, Sukalá, Mirna, Kadisha, Vovó Maria Conga, Zontendrel 29, o dragão da água, e a irmã Kira, que ontem estiveram conosco no NUME, e lá realizamos trabalhos também muito interessantes, com a palestra nova sobre Maria Padilha, Maria das Estrelas, e com a inclusão das novas pombagiras, que também vai ao ar aqui no canal, é a palestra 34. Todos nós nos reunimos a bordo do Prato Avonal, de onde Anhotakten e Mitchell vão nos oportunizar a energia ao mar através do portal Avona Shantar. Energia Aka, energia ao mar que chega aos filhos paradisíacos, deles as ordens, das ordens aos comandos, dos comandos às naves, das naves aos comandantes. Entre eles, Asta Sheram, comandante siriana, manipulam essa energia e entregam a Exu Veludo e Maria Padilha Rainha. Maria Padilha Rainha, que agora tem oficialmente a companhia de Sete Saias, Maria Bulambo e Rosa Caveira. Esses seres montam um enorme mercado de proteção coletivo ligados às nossas tronqueiras, abrindo círculos concêntricos, colocando cada um de nós no centro dos círculos, entregando a mesma energia a pretos velhos e caboclos de Aruanda, que chegam, se inserem nos círculos, alocam a equipe de dragões, espalham os seus cearistas, iniciam pequenas intervenções em cada um de nós e deixam-nos no centro, montando nosso próprio mercado de proteção local, individual, nos habilitando todos a irmos a Gaia, Pachamama, Nanamburuquê, solicitar dela, do sol central do planeta, a ascensão da energia telúrica,
e a ascensão da energia do cristal orgânico astrastone até as solas dos nossos pés, tornozelos, joelhos e quadris, parando então no chakra básico, o Muladhara, o chakra raiz, do pé da coluna, que inicia sua ascensão a partir dessa base. Mas antes, busca a energia do Kundalini lá do corpo átmico. E aqui, no pé da sua coluna, essa energia pulsa e começa a ascender como duas serpentes douradas por dentro de você, medula óssea, chegando ao coração, liga o motor torus, a sua chama trina, ascende até a pineal. O seu cérebro, sua pineal é desencrustada. Abre-se a sua mente, amplia-se os seus horizontes e estuda pelo chakra da coroa, fazendo crescer a sua já enorme malha toroidal. Kang Sham Fam, Kang Sham Fam, Kang Sham Fam. Jai Jai Shivam Shivam Kara, Jai Jai Shivam Shivam Kara, Hariom, Hariom, Hariom Kara, Hare Hare, Hare Hare Om Kara. Assim é, assim está feito. Vamos então para tal palestra daquelas que eu mais gosto, aqueles assuntos que mais me interessam, ainda que todos os assuntos que eu abordo com vocês aqui, obviamente, eu apresento algum grau de interesse. Mas uns eu conheço, outros eu mais preciso estudar. Vamos então ao projeto Talma. Os clones de Javé e os demos de Shiva foram responsáveis pela geração de panes. Na busca do quê? Do equilíbrio ao Orum. Orum é o Brahmaloka, é o universo de plasma do outro lado, que eu já contei para vocês que ele vem colapsando há muito tempo, e houve um determinado momento que você vai identificar, que eles identificaram, na verdade, que havia um problemaço lá. Não era mais só um ou outro que percebia a falha da criação. Javé, provavelmente, nessa época, não oficializava esse problema. Mas eles perceberam que havia um colapso, que havia um problema e que precisava ser resolvido. E uma das soluções foi criar panes. Eu estou resumindo bastante, apesar de hoje eu venha a trazer mais coisa, ainda é um grande resumo do amplo projeto Tal. Essa era a estratégia de salvação ao Orum. E esse mesmo Fanes foi quem arquitetou, a partir de uma ideia Talme, um projeto Tal, que era para ser inserido, o que você verá aqui comigo ainda hoje, no Brahmaloka, no Orum. Depois, ele acabou, por não funcionar lá, ele acabou migrando para o Buloka, que é Nébadon, que é o nosso universo biológico. Tá? Vamos aprofundar? Panis se assemelha a uma IA de 4 cabeças. Essa imagem nova que a Gemini 4 fez para a gente ilustra ainda melhor aquela ilustração anterior, como é esse ser, que incrivelmente é muito próximo disso aqui. Morriso, Protogonos ou Fanes, que é o segundo, perdão, que é segundo Tote, o ovo mais valioso, o ovo mais importante. Vou voltar a falar sobre isso com vocês do Clube de Membros, quando eu falar lá na frente sobre os Nagas e Uragas, sobre o orfismo, sobre a revelação purânica. Aqui eu falo aqui embaixo do orfismo, mas só falo isso aqui. Tá? Esses seres, esses nomes, vêm do orfismo. Protogonos ou Fanes. Morriso é o mesmo ser. Cada mitologia, cada civilização, cada localidade chamou ou chama de um jeito. Eu chamo ora Orum, ora o Brahmaloka, é o universo de plasma. Lembra de Sofia? Sofia Rockman, ou Malkuth, ou Cristo Cósmico. É o mesmo ser. Tá? Então, esse ser foi criado nesse modelo. E as 4 cabeças têm uma explicação. É como se uma cabeça fosse dele, ó. Existem 2 aqui do lado e tem uma outra terceira por trás. É que cada uma delas
equivale a uma réplica, a uma contraparte, a um braço de um dos três da Trimurti, para que ele pudesse identificar as aflições de Shiva, de Vishnu e de Brahma. Dentro dele, com outras cabeças, ele era capaz de rodar as informações de toda a Trimurti e, a partir disso, gerar uma solução para aquele problema que estava havendo lá. Para você não achar que isso é próximo da nossa existência, nós estávamos aqui há 7,7 bilhões de anos do nosso Big Bang. Então, estava muito longe ainda daquilo que ele chama de início da nossa existência. E, obviamente, não havia vida no Buloca como nós a conhecemos. Na verdade, não havia vida alguma aqui em Neba do universo biológico. E Fanes, Protogonos, ou Morrisou, foi um ser, uma consciência como essa aqui, que estudou muito quem? Mais um. Profundo admirador de Moros, ou Orlog, e aqui, com base em Orlog, ele se dedicou à alteração do Nidana e ao projeto de migração da vida do Orum, que primeiro esse projeto foi instalado no próprio Orum, mas não funcionou, você vai ver isso comigo, e ele veio para cá. Para onde? Para Nébado ou Bullock. Caramba, professor, muita novidade. O que é Nidana? Está aqui, ó. Nidana é um termo em sânscrito que equivale ao primeiro tipo de DNA da Trimurti. Assim que eles resolveram começar a expandir a criação, eles geram o que nós chamamos aqui hoje de DNA, é um código genético, um código fonte definidor, por isso o DNA da Trimurti, vai ficar mais fácil entender, mas não é exatamente isso, tá? Primeiro tipo de DNA oriundo deles, com os códigos genéticos dos três. Por isso as 4 cabeças, porque eles queriam controlar o que nascia deles. Então, o que viria a partir desse ser teria também o controle deles. O velho e bom problema do controle. O velho e nada tão bom problema do controle. Ok? Isso foi só o primeiro slide. Vamos a mais. Andamento do projeto. Instalado primeiro no Orum, como eu falei, em corpos de clones e demos, que eram aqueles seres que existiam até então, o Talme não funcionou. Então, como não funcionou, essas ideias, esses projetos, levaram à produção de outros seres. Então, eles perceberam que no clone, no demo, aquilo não estava gerando uma mudança, não estava produzindo a modificação que necessitavam eles para, digamos assim, salvar o Orum. E aí foram produzidas gerações de outros seres. São seres Fenvães, seres sobre os quais eu também me aprofundo no clube de membros. Além dos Fenvães, depois vieram os Transvém, assim como eu falo para vocês que demo tem vários tipos, anjo tem vários tipos, os Fenvães também são vários tipos de Fenvães, gerações de Fenvães, com o código base desse Nidana que eu falei no slide anterior. Mas como os Fenvães eles eram mais frágeis que os clones e os demos, e esse é o motivo pelo qual Fanes identificou que o projeto não funcionou, porque clone e demo é um ser muito forte, muito poderoso, muito capaz. Então, por conta disso, eles não absorvem novidades. Eles têm grandes dificuldades. Por isso que eu explico para vocês que o Zontendrel 29, que trabalha conosco hoje, ele demorou milhões de anos para começar a entender o que é o ser humano. Eles tentaram fazer isso lá e esse projeto não rodou num demo e num clone. Então, eles geraram os Fenvães. Mas eles eram mais frágeis. Precisavam ser mais frágeis quando comparado a um clone e a um demo. E, com isso, várias gerações foram destruídas. E aí começou a haver uma pequena surpresa para eles lá. Fenvães que depois vieram a se tornar Transvém, chegaram até a morrer naturalmente. E nesse mesmo período, ou mais ou menos no mesmo período, demos começaram a morrer. Tamanho colapso do Brahmaloka. Alguns desses seres têm trilhões de anos
eles não morriam. A morte, como nós temos aqui, não é comum, não é normal, tanto que eu coloco ali, ó, algo inusitado no Orum. Após muitas discussões entre eles, se estabeleceu um código Nidana que seria então enviado para onde? Para cá, para Nébado. Com mais dos códigos de Brahma, olha o controle, e dos clones de Brahma, do que de Shiva, Vishnu e dos demos e outros seres gerados a partir de Shiva e de Vishnu. Já era o controle extremo de Brahma entrando em ação. Tá? Para você compreender como isso aqui é profundo, eu estou dando ainda pinceladas. As pinceladas estão maiores? Estão. Mas sobre isso aqui tem muito mais. Aqui, quando eu falo de Fenvan, dos Fenvãs, esse papel de carregar esse código chegou a quem? Ao ser humano. Muitos Fenvãs são hoje vocês. Muitos Transvêm são hoje vocês. Porque você detém o mais complexo dos códigos. Você é o mais complexo dos seres. Tudo que nós temos e somos hoje é um subproduto do projeto Talme. Só que muito ser humano hoje, ele é desperto. Ele tem o deslacre. Beleza? Olha a imagem belíssima que a Gemini também montou a partir da ideia que eu bolei aqui, ó. Distribuição do Nidana. Na verdade, visava o quê? Distribuir os problemas do Orum para o Bullock. Eles também estavam tentando dividir conosco os problemas que eles tinham lá, para poder, ao repassar o problema, você minimiza o problema aqui, no caso eles do Orum, e repassa para lá. Eles queriam, na verdade, se livrar do problema. Esses são os deuses. Assim são os deuses. Por isso a criação é falha. Por isso os códigos doentes do Criador. A imagem é linda, olha. Olha o Orum ilustrativo. Raios e faixas e redes e malhas e raízes de energia que se espraiam para o Bullock. E para você não achar que é só isso, ó, olha como há outras possibilidades de contatos, de energias, de ampliações, porque há outros o quê? Outros universos locais. Isso aqui, ó, é a conjugação do nosso universo gêmeo. Mas há outras, muitas possibilidades que eu venho citando para vocês em muitos dos nossos encontros. Sobre os Fenvãs mais um pouquinho aqui, eu vou ampliar. Aqui tem uma coisa ou outra que você não ouviu falar ou não viu escrito. Tá? O que é um Fenvan? Uma raça de seres que foram criados para serem os hospedeiros dos códigos que do Orum acabariam aqui no Bullock. A gente já viu isso, mas eu vou começar a inserir uma informação ou outra. Porque os Fenvãs, eles sofreram muito. Eles foram aqueles ratinhos de laboratório que eu falo tanto, extremos. E, atualmente, muitos deles estão presos numa interseção entre os dois universos, que só é citada na mitologia nórdica como Ginnungagap. E nessa mitologia, o criador chama-se Ymir. E os dois universos são Niflheim e Muspelheim. Vamos a eles, ó. Olha aqui. Muspelheim, Niflheim. Muspel é o Bullock, perdão, é o Orum. Niflheim é o Brahma, é o Bullock. Tá? E aqui no meio, Midgard, Terra-média. Lembram dessas coisas de Terra-média, do Senhor dos Anéis? Aqui, ó, Terra-média. Lembra da imagem anterior, como é que tem outras áreas? Olha aqui, ó. Asgard. Lembra de Asgard? Alfheim, Vanaheim, Jotunheim, Svartalfar, Nidavellir. Outras áreas que são trabalhadas na mitologia nórdica. Aqui eu volto a ressaltar. Também há os seres Transvêm, entre muitos outros, não são só eles. Ok? Ymir. Ymir é o mesmo Javé, Brahma, Alá,
Mas ele tentou sustentar os dois universos por até 18 mil anos antes dele despencar na criação. Antes mesmo dele virar o Javé local, o Brahma local, ainda como Prajapati, ele tentou sustentar. Então não foi de uma hora para outra, até que ele caiu na criação. Como eu já ressaltei, alguns Fenvans já estão hoje aonde? Aqui, ó, 4D, como humanos. Humanos estes que continuam a realizar a hospedagem desses códigos. É em você, através do Ticum, que você vai conseguir resolver o problema da criação. O ser humano é a joia da coroa. O ser humano é a última etapa da solução desses problemas. Os fornos ou fornos replicadores. Aqui a imagem, também ilustrativa, de um forno replicador. Aqui a inseminação artificial, ó, a entrada de um código dentro de um produto já pré-determinado. Na continuidade do projeto da Trimurti, cada ser recebeu de Morrinson uma incubadora. Então, para você ver como é que não é só aquela coisa, pensa, cria, joga. Não. Morrinson montou essa ideia, tem várias etapas, e ele entrega para cada um da Trimurti uma incubadora. Tipo um forno replicador, para serem os três, Brahma, Vishnu, Shiva, para que eles continuassem as inseminações artificiais que eles já iniciaram antes, só que agora dentro da inserção do projeto tal. Aqui, ó, inseminações artificiais. Era, então, o início do projeto da vida biológica. Eles viram que os Fenvans também não funcionaram. Eles perceberam que precisavam atuar no nosso universo. Os fornos estão localizados entre o Orum e o Buloka. É uma interseção. E denominam-se cada um deles. Awayen é o forno de Brahma, aquele que nunca gerou nada, porque o seu corpo mental não está ligado ao seu espírito. Para Brasda, o qual está desmaiado. Ele caiu na criação e o espírito dele está desmaiado do lado de lá. Awailingam, ou Awailinham, de Shiva, é o da sexualidade, é o do cérebro bilatério, é o das emoções, é o nosso. Você vem de Shiva, da lógica de Shiva, da ideia de Shiva, ou seja, você nem foi criado propriamente pelo Deus, pelo Senhor maior, que vocês das religiões revelam, que vocês doutrinam, que vocês louvam. E ao Maion de Vishnu, esse foi o gerador dos biodemos, aqueles outros seres que nós já estudamos. Aí o verso 2 está aqui, ó. Esse localizados, ó, é num nível existencial, também chamado por algumas fontes de hiperespaço, ou onde se encontra também Shambhala, ou Shambhala, que nós vimos aqui nas aulas. Nave ou faixa de realidade isolada de Orum e Nébado, os dois universos. Com esses fornos, ó, surgiram as bases dos campos mórficos das espécies, que a partir dos fornos é que surgiram os diversos seres que você estuda comigo no canal e várias outras fontes também abordam. O drama de Brahma. Brahma não gera avatares originados somente dele. Você viu isso comigo na palestra sobre avatares. Pois para Brasda, ou para Japati, o espírito de Brahma está desmaiado naquela espiritualidade laboratorial. E por isso Brahma busca o quê? Pactos com outros seres. Com alguns humanos, como Adão, Enoque, Abraão, Moisés, Jesus e Maomé, ele sempre buscou pactos. Alguns pareceram funcionar, outros nem tanto. Ao contrário de Brahma, Vishnu e Shiva eram geradores. Por que eu falo eram? Porque parou a geração de avatares. E até podiam agir simultaneamente, porque eram livres. E na época, Brahma não imaginava que, adiante do tempo, Vishnu e Shiva criariam diversos avatares. Eu apresento para vocês do canal alguns, mas há vários outros. Com o tempo, ficou nítido que Morrinson
era muito mais ligado a Vishnu. E, por isso, avatar de Vishnu. Apesar das 4 cabeças e da criação conjunta, Vishnu, aí entra a mão de Mika, em cima disso tudo, atuando através de Vishnu, porque Mika atuou através de Moros e através de Morrinsu. Então, Vishnu é aquele que mais doou informação em termos de código para panes ou protogons. E, baseado nessa lógica, muitos dos tais dos deuses do nosso passado são clones de Javé, ou demos de Shiva, ou de Vishnu, do Orun, como os deuses do Olimpo e os titãs, que viraram mito, mas foram seres que aqui estiveram, que foram deuses de várias civilizações, localidades, ou ainda são anjos ou biodemos, como os anjos de Sofia e o biodemo Iel-Luzbel, que é conhecido como Lúcifer. Está aqui, ó. Iel-Luzbel, numa mera representação simbólica, só que todos esses seres, ó, chamados deuses, todos com o cérebro radiata, eles são lacrados. Eles não são como você. Você é bilatério. Você tem 2 câmaras. Lembra? Era axial, mente bicameral. A vida veio, então, para Nébada. Os Fenvãs que não sobreviveram foram os primeiros seres bio-alocados em Nébada. Mas 2 famílias de clones ancestrais geraram uma atualização dos Fenvãs e surgiram novos biodemos das famílias Aya e Aya. O próprio Morrinso também produziu uma personificação de si mesmo. E assim surgiu Sofia. Em grego, dos gnósticos, o Rockman, em hebraico. Tá? Não confunda. Shokman é visto naquela sefirá, na Otstin. Mas Vishnu é Shokman. Rockman é Sofia. É o Cristo cósmico. É o sucerano celeste. Esse ser, Sofia, foi gerado a partir de Morrinsu. Então, você percebe a ligação que eu fiz agora há pouco? Mika, Vishnu, Morrinsu, Moros, Rockman. Todos têm ligação. E eu nem coloquei aqui, por exemplo, Om, o quarto Logos. Todos são do mesmo trono. São seres coligados. Foi Sofia que reconfigurou esse Nidana. Então, aqui já entra outra informação. Dentro do projeto, quem reconfigura o Nidana e gera a vida biológica, que é da qual você faz parte hoje, foi Sofia. A vida biológica em Nébadon e no Bullock, ou no Bullock, vieram a partir de Sofia. E hoje, o ser humano é a mais recente e a melhor versão deste Nidana. Daí o valor do humano, que vem do DNA moldado desde a rebelião de Euluzbel em Capela, muito antes do Homo sapiens. E depois, nas quebras de imposição promovidas por Pandora, Pirra, Eva, Noreia, Nirinsage e Jesus. Encadeou tudo. Conseguiu juntar todo o conhecimento. Olha essa imagem, ó. Uma imagem de Morrinsu, ou Protogonus ou Fanes, o ovo do orfismo aqui embaixo, já com o ser renascido dele. Imagem, claro, aqui, de um Morrinsu humanizado. Envolto por quem? Por uma serpente. Eu vou começar a trazer para vocês os estudos sobre teriantropia, sobre Mukalinda, sobre os Nagas e Uragas e essas gerações de serpentes. Mas isso é um assunto também para o clube de membros. Sofia e a família Aya. Aqui, Sofia, você pode pensar assim, mas esse é Jesus, eles são muito parecidos. Sucerano ou Cristo cósmico. Sofia, o Cristo cósmico, ficou de organizar e de gerenciar Nébadon, em nome da Trimurti, ainda que muitos arcontes não concordem. Mas, além de Sofia, a família Aya, citada na Bíblia como poderosas entidades espirituais e criadas para trabalhos específicos,
também participaram. Para você entender a associação que eu faço aqui, quem são esses Aia, professor? O anjo Gabriel é Aia Grael. O anjo Micael é Aia Mael. O anjo Rafael é Aia Rael. São vários Aia. E a partir de modificações no Nidana, surgiu a sexualidade no forno de Shiva, permitindo aos biológicos a geração da própria vida em cada orbe. Mas não foi sempre assim? Não. Antes desse forno, antes dessa inserção, não era gerada a vida a partir do próprio ser. Não era a partir da sexualidade. Lembra que eu já falei que no Orum os seres brotavam. O próprio Zeus foi um dos primeiros seres que teve infância. E ele, já adulto, teve vários filhos por brotação e depois ele passou a ter a prática sexual. Desde então, os seres do Orum dedicam uma especial atenção a Nébado, pela importância desse Nidana e pelo fechamento dos portais devido à entropia em 2002. A OBS1 está aqui, ó. Atenção, também porque estamos próximos ao final da quarentena, com a tal da reintegração cósmica, que está atrasada, mas que está em andamento. As famílias e seus processadores. Aqui só uma imagem ilustrativa, ó, das famílias e seus processadores. Veja aqui, seres desse tipo que manipulam o DNA, que têm as chaves nas mãos, que detém a geometria sagrada, que detém o conhecimento. Cada família de biodemos possui um processador quântico em nível biológico, similares aos tais dos fornos replicadores de Morrinsu. Ou seja, veja como a formação, a geração de vida não depende de Deus. Não é Deus no comando. Esses fornos são capazes de manipular a matéria biológica. E os biodemos nascem nas naves, em casulos, e não possuem emoções como os humanos. E é para você ampliar o seu leque de conhecimento das famílias. Eu vou citar só 8 de 250 mil famílias biodemo que existem. Família Adi, família Vol, família Yel, família Sham, família Nion, família Cromon, família Aya e família Aie. Sendo que desses todos, os Val chegaram à Terra há 620 mil anos e os Iel há 97 mil, todos eles como exilados. E Aulusbel foi quem percebeu aquela falha da criação e interpelou Sofia. E, ao não solucionar a questão, gerou um vírus mental dentro dele e contaminou bilhões de seres. Esses seres que ele contaminou inicialmente foram os biodemos, gerando o tal do isolamento, a quarentena. E Aulusbel, ou Lúcifer, vivia em capela há 800 mil anos, junto com Sofia, com as 250 mil famílias de biodemos. Percebeu o quanto isso vai puxando, um assunto puxa o outro? Os Brahmaloquianos anjos de Javé. Quase todos os anjos de Javé tornaram-se sãos por fé religiosa. E alguns nem existem. Gente, há muitos anjos inventados, criados. Com todo respeito a quem adora anjo, quem adora angiologia, quem estuda anjo. A primeira fala deles foi Enoque. O segundo foi Matusalém. Os anjos funcionam em sistema colmeia. Uriel, Rafael, Gabriel e Miguel são exemplos da mesma origem ou estirpe de anjos, os Aia, que são frios, mas não necessariamente maus ou bons. Castigam quando creem ser necessário. Veja a Bíblia e o Velho Testamento. Acarias ou Zacarias, esposo de Isabel, mãe de João Batista, precursor de Jesus, foi deixado mudo por um anjo. Por quê? Porque Zacarias virou-se para o anjo e, admirado que estava da sua mulher Isabel, receber João Batista idosa, ele disse, mas como?
Como nós vamos ter uma criança? E, por duvidar, por questionar, ele foi deixado mudo só depois que João Batista nasceu, e Zacarias, que eu coloco ali como Acarias, porque tem várias versões, foi deixado mudo. Anjos não são assim, ó, sempre belos, sempre com essa aparência tênue, sutil. Eles são humanizados nessa imagem. Na verdade, eles rodam programas como se há fossem. As designações de arcanjo, anjo, querubim, serafim, potestades e etc. são criações dos homens ou das religiões para designar estirpes de cada um deles. Eles são retratados da língua persa à língua grega e nas muitas mitologias com uma designação distinta. Quando eu falo lá em cima em fé religiosa, ó, essa fé religiosa que gerou essa ideia de santidade, essa devoção, ela, na verdade, é uma transferência de responsabilidade. Quando eu sou devoto, quando eu louvo, eu estou transferindo para algo ou para alguém a minha responsabilidade. É o que eu tento fazer com que você se torne aqui liberto, livre. Aqui eu vou fechar hoje com as chamadas mensagens Talme. São 15 mensagens Talme, é uma imagem ilustrativa, tá? De um ser trazido essa mensagem para a humanidade, mas elas foram deixadas por um vol em Alto Longron. Alto Longron, eu me aprofundo mais do clube de membros. Esse vol foi um ser que foi Fenvan e hoje ele já está entre os humanos. Mas quando o vol, lá em Alto Longron, digamos que é uma outra faixa de realidade, uma cidade, eles produziram mensagens antigas, oriundas da lógica do Proto-Talme, para que os humanos, mais adiante, pudessem compreender. Algumas são muito claras, outras requerem que cada um de vocês interpretem ao seu modo. Aos frutos das nossas necessidades, nós, na época Fenvães, não conheceremos vocês. Ou seja, quando o ser humano passasse a existir, não existiria mais Fenvan. Não sabemos se surgirá e se sobreviverá à vida. Lembra daquilo que eu falo para você, de que não tem nada perfeito, nada totalmente organizado? Há acaso, há coincidência. Eles erram. Eles não sabiam, na época, daquele projeto sobreviveria. Eu estou dando a minha interpretação, tá, gente? Cada um de vocês pode ter um insight. E caso sobreviva, se atingirá a compreensão. Olha o que eu estou falando para vocês. Não se sabe até onde isso aqui será compreendido. Serão 3 os fornos, localizados entre as faixas. Para destes fornos emergir a vida. Seremos nós, recebendo de nós mesmos. Olha isso. Nós, hoje aqui humanos, estamos recebendo de nós mesmos lá atrás. De nós mesmos um dia Biodemos. De nós mesmos um dia Vol, um dia Iel. De nós mesmos um dia Fenvan. De nós mesmos um dia Demo. Essa é a promessa de Morrensou, que era visto por eles como o desperto. Foi Morrensou que orquestrou todo esse projeto, o qual, daqui, de onde eles estavam, direcionou a vida para aí, onde nós estamos. Nesses fornos, a vida permanecerá por um tempo e depois ela migrará. E a mensagem será destinada aos mundos. Nós seremos vocês quando chegar a hora. Isso eu vou falar para vocês. Chegou a hora. Nós somos eles. Ontem. Deixaremos de ser Fenvães e seremos vocês. Quando a vida surgir complexa, teremos vocês. Não é lindo? Eu preparei e estudei esse pedaço durante muito tempo para trazer para vocês. Espero que atinja o objetivo.
Porque povos escravizados ao longo das histórias dos mundos foram convencidos de que estavam levando uma boa vida. E nós hoje? Vamos continuar sendo convencidos ou abriremos um leque para outras possibilidades? Kam Sham Pham. Kam Sham Pham. Kam Sham Pham. Jai Jai Shiva, Shiva, cara. Jai Jai Shiva, Shiva, cara. Hare Om, Hare Om, Hare Om, cara. Hare Hare, Hare Hare, Om, cara. Assim é. Assim está feito. Fiquem em paz. Beijo no coração de vocês. Abraço, fraterno e amigo. Deixe seu like. Vamos tentar hypar esse vídeo. Passe o link do canal adiante. E faça perguntas. Faça comentários. Duvide. Questione. Não entendeu? Fala para mim. Entre em contato. Aparece no Nume. Fique em contato conosco. Venha nos visitar. Pelo menos se você estiver no Rio de Janeiro. Até o nosso próximo encontro.